pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que estejam todos bem. Sou o professor Rômulo e a pedidos aí vou estar fazendo uma aula sobre galvanoplastia. Vou tentar focar um pouco mais em ensino-processo nessa aula e não focar muito na proteção que a galvanização vai fornecer contra a corrosão. Então, vou tentar focar um pouco mais no processo. Isso vai dar uma aula um pouco mais superficial, mas espero que fique satisfatório aí para todos, tá ok? Vou compartilhar a minha tela. Ok. Agora vocês devem estar vendo minha tela aí, tranquilo. Eu vou desligar aqui a minha câmera para não dar delay, tá? O áudio não é muito bom, peço desculpas, disponibilizando aí um microfone em breve. Eu vou estar desligando o vídeo aqui para não atrapalhar, não dar nenhum tipo de delay no áudio, ok? Então vamos lá, dar o start aqui na apresentação. Tá? Vamos falar de inibidores de corrosão metálica. O meu foco vai ser mais a galvanização, tá? O seguinte slide por quê? Ele deve estar meio ruimzinho de ver, mas eu vou dar um zoom aqui. Tá aqui, ó. Você tem aqui no topo aqui os inibidores de corrosão metálica. Deixa eu colocar uma caneta clara aqui. Aqui os inibidores de corrosão metálica. E tudo isso aqui vai estar ligado aqui diretamente. Vai estar ligado aqui diretamente com proteção catódica, com revestimento. Aqui dentro do revestimento você tem o revestimento orgânico e você tem o revestimento inorgânico. Vamos focar aqui um pouco aqui na proteção catódica em si. Aqui. Que vai ser o foco deste vídeo. Então, na proteção catódica, aqui, existem três tipos aqui, basicamente, principais aqui de proteção catódica. Entre elas eu vou ter a corrente contínua, o metal de sacrifício e a galvanização. A corrente contínua, a gente tem quando é feita uma aplicação de uma corrente, óbvio, né? Uma corrente dentro daquele determinado material que eu quero proteger, e essa corrente ela vai induzir em que um outro metal sofra corrosão, tá? Então vai ser uma corrente ali que vai ser impressa dentro daquele material, e com essa corrente aplicada, com essa carga aplicada, o sentido dos elétrons vai ser direcionado para a corrosão do material em que eu quero que seja o cátodo. Como vocês sabem, em eletroquímica, o cátodo ele sempre vai acabar reduzindo. Então, você imprime uma corrente sobre o material que você quer proteger, e nessa corrente, através dessa corrente, aquele metal ele vai ser protegido. E o outro vai corroer, o outro vai agir como um cátodo. Metal de sacrifício, a mesma coisa, só que você não precisa de imprimir uma corrente elétrica, o próprio meio ele proporciona isso. Um exemplo é os cascos dos navios, com ânodos de zinco incrustados aqui. Imagina que são várias barras de zinco, não são janelas, perdoe pelo meu desenho. Então, você imagina aqui várias barras de zinco e elas vão corroer no lugar de quem? No lugar do casco do navio, tá? Então, essas barras de zinco aqui vão corroer. Aqui você já tem todo o que é necessário para você ter um processo de processo eletrolítico, tá? Uma reação eletroquímica. Você vai ter todas as condições para você ter aqui essas barras de zinco aqui que são utilizadas, algumas de manganês, e vão agir como metal de sacrifício, ou seja, vão corroer no lugar
do casco do barco. E a galvanização, que vai ser o nosso foco, segue o mesmo raciocínio, ok? A galvanização ela vai seguir o mesmo raciocínio. É um tipo de revestimento, tá? Por isso que aqui eu tenho galvanização a fogo e eletrodeposição. A galvanização nada mais é do que o tipo de revestimento. Você vai revestir aquele material com o intuito de proteger contra a corrosão. Mas quero que vocês se atentem que o quê? Aqui entra a eletrodeposição. Só que aqui, no revestimento, se você pegar aqui, ó, revestimento inorgânico, você vai ter um processo químico de eletrodeposição. Então, você também tem aqui a eletrodeposição como um processo químico e de revestimento, que nada mais é do que um revestimento em si. Mas, professor, qual que é a diferença? Então, esse processo químico de deposição, revestimento inorgânico, está mais ligado à deposição de metais mais nobres, como ouro, como prata, às vezes até o níquel, às vezes até o cobre. Esses metais eles não vão agir aqui ó, como um cátodo, eles não vão ser metal de sacrifício, então não é proteção catódica, tá? Eles vão proteger o material, eles não vão sofrer a corrosão, porque são metais mais nobres que o ferro, por exemplo, que é o material mais protegido, aí, o material que a gente mais quer proteger. Então, ele vai assumir o papel ali de revestimento que vai promover uma proteção para aquele material ferroso. Então, o ouro ali, ele não corrói facilmente, então peças banhadas a ouro estão protegendo o substrato, que seria o ferro, contra a corrosão. Já aqui, na galvanização, você tem depósito de metais que são menos nobres, tá? Do que o substrato, com o intuito deles serem corroídos, aqui como o casco do navio. As barras de zinco elas vão ser corroídas no lugar do casco do navio. Então, você tem ali o seu substrato ferroso, aí dentro daquele seu substrato ferroso, você deposita uma camada de zinco, e essa camada de zinco é que vai acabar sofrendo a corrosão, tá? Se essa peça for submetida a um estresse, a uma atmosfera corrosiva, a um meio corrosivo, então quem vai corroer vai ser primeiro aqui a camada depositada de zinco ou qualquer outro material. É mais utilizado o zinco mesmo, você vai encontrar galvanização mais específica a zinco. Então você tem duas formas de fazer esse depósito de zinco. Você tem ali a galvanização a fogo, tá? Você tem a galvanização a fogo. Opa! Você tem a galvanização a fogo e você tem a galvanização por eletrodeposição. Vou estar conversando com vocês sobre todos os outros tipos de galvanização. Todos os outros tipos de proteção aqui de inibição à corrosão metálica, em outras aulas aí a gente comenta, a gente volta aqui nesse slide posteriormente, beleza? Então vamos citar aqui sobre a galvanoplastia. É importante dizer que galvanoplastia é um termo que se refere a todo tipo de revestimento metálico. Você vai encontrar, você vai pesquisar sobre galvanoplastia aí na internet, vai te dar que é revestimento de níquel, revestimento de ouro, de prata, de cobre, e de latão, de zinco. Então, todo tipo de revestimento metálico por eletrodeposição é chamado de galvanoplastia, entra nesses termos aí de galvanoplastia. Diferente da galvanização, que é focado apenas para a deposição de zinco. Então, quando você está falando de galvanização, você está falando de deposição de zinco. Não necessariamente eletrodeposição, entra também, só que entra também a galvanização a fogo, que não é um processo eletroquímico. Em si é eletroquímico, mas você não tem aplicação de corrente elétrica, você não tem ali uma célula eletrolítica, beleza? Vai ser uma deposição por um processo mais físico. Então, aqui você tem a galvanoplastia. O nome foi dado, né, obviamente, em homenagem ao Luigi Galvani, por seus estudos ali por volta de 1970, tá? Ele faleceu pouco tempo depois.
Então, por volta ali de seus estudos ali com eletrodeposição, foi dado esse nome. Por isso que é muito falado assim, galvanoplastia, de todo tipo de processo de eletrodeposição, como eu comentei, de ouro, de prata, etc. Porque eram os estudos de Luigi Galvani. E ele estudava a deposição de ouro. A primeira deposição que ele fez foi de ouro no substrato, beleza? E foi descoberta ali por Brugnatelli, tá, em 1805. Usou uma bateria de volta, tá, eu acho que você já conhece, para depositar ouro num substrato. Então, perdão aqui, Luigi Galvani estudava sobre isso, fez vários estudos, demonstrou, mas só foi ver o depósito de uma maneira satisfatória com o Brunatelli. Beleza? Eu acredito que seja assim que pronuncia o nome dele. Então, ele usou uma bateria de volta, tá? Aplicou uma tensão muito elevada, uma corrente muito elevada, para depositar o ouro no substrato pela primeira vez, beleza? A primeira processo de eletrodeposição. Então, refere-se a todo o processo de eletrodeposição metálica, como eu citei. O objetivo principal é proteger contra a corrosão, tá? O objetivo principal aí da galvanoplastia é proteger contra a corrosão. Tanto que vocês aí que são do ETIM, vocês vão ver, do ETIM aí que estão estudando operações unitárias, vocês vão ver isso aqui também lá na corrosão, tá? E é no último, no terceiro ano de vocês aí, vocês vão ver bastante isso aí nos estudos aí da corrosão, tá? Por isso que eu vou focar um pouco mais no processo, para quando vocês verem isso em corrosão, não ficar muito repetitivo, tá? Então, o principal objetivo aqui é proteger contra a corrosão. Objetivos estéticos, óbvio, que você pega um material ferroso ali, rugoso até, fosco, opaco, e você pega aquele material e transforma uma superfície brilhante, às vezes até com uma cor um pouco mais chamativa, como o ouro, como a prata, por exemplo, um brilho metálico, você dá à peça, e isso pode trazer condutividade, pode trazer aumento da dureza, muito pouco isso, tá? Mais para processos de cimentação, tá? E processos de têmpera, etc. Resistência à temperatura de algum material vai depender bastante da espessura da camada que você vai estar depositando, tá? Mas principais aqui são proteger contra a corrosão e objetivos estéticos também, são um dos principais aí. Condutividade, você reveste tipo, o tubo, uma tubulação, sei lá, com cobre, por exemplo, aumenta bastante a condutividade. Revestimentos de ouro em placas utilizadas em eletroeletrônicos, em PCs, computadores, revestimentos em ouro, que é um excelente condutor, tá? Aumento da dureza de algumas peças e etc. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Bom, vamos falar mais entrar mais em detalhes sobre a galvanização a fogo, tá? Ela foi descoberta um pouco antes da galvanoplastia por esse camarada aqui, ó. Teve início em 1741 com esse tal de Melouin. Ele é francês, tá? Deve ser Melouin, como falam o nome dele, eu não faço ideia, tá? Então, ele fez diversas experiências e com zinco fundido, tá? Altas temperaturas, e publicou aqui na Royal Society, na França. Aplicação da camada de zinco na superfície metálica. Sempre, na maioria dos casos aqui se usa aço, algumas peças de ferro puro podem ser utilizadas, mas o que é mais utilizado aqui é o aço. Pode usar Zamac, é pouco que se utiliza, às vezes até o latão, o próprio Zamac, é bastante utilizado, mas a maioria aqui é o aço mesmo, tá? Então, essa peça aqui ela vai ser protegida contra a corrosão, como eu falei, todos aqueles intuitos. Ela só foi patenteada por Soren em 1837, ou seja, esse camarada aqui, o Melouin, ele estudava sobre isso, publicou o estudo, mas ele só foi ser aprofundado mesmo por Soren, em 1837, tá? Sendo acrescentados alguns processos, que é o processo que é utilizado até hoje, tá? De galvanização. Então, Soren, ele pegou esses estudos de Melouin
e ele aperfeiçoou, acrescentou alguns processos, aperfeiçoou o processo de galvanização, tá? A gente já vai ver o porquê, beleza? Então tá aqui o fluxograma, me perdoem pela resolução aqui, é bem baixa mesmo da imagem, eu peguei da internet, tá? Depois se alguns quiserem as referências, eu passo direitinho para vocês. Então aqui está um processo de zincagem, tá? De galvanização, a gente também chama de zincagem. Aqui um processo a seco, tá? E aqui, ó, seco, processo seco, e aqui o processo úmido. Qual vai ser a diferença entre os dois aqui, ó? Vocês podem ver que aqui tem várias etapas, né? A limpeza alcalina, a lavagem, decapagem ácida, depois você vai ter a lavagem, o fluxante, tá? É fluxante. Depois você vai ter a secagem. Aqui está a diferença. Aqui você tem lavagem e aqui o tanque de fluxante, aqui embaixo aqui, ó. Aqui você tem o tanque de fluxante. E do tanque de fluxante, você retira ele e vai direto para o banho de zinco, tá? É direto, você não tem essa etapa de secagem. Então, é a única diferença aqui do processo úmido para o processo seco, beleza? Você pula essa etapa de secagem aqui, beleza? Depois você banha zinco, resfriamento, inspeção, tá? Aqui, alguns costumam colocar a passivação posterior, mas eu já vou comentar um pouco mais sobre esse assunto nos próximos slides. E aqui está o processo de galvanoplastia. Aqui é eletrodeposição, tá? De zinco. É bem semelhante, tá? Se você parar para ver, ó, tem o desengraxe alcalino, lavagem, decapagem ácida. Se você ver aqui no slide anterior, limpeza alcalina, desengraxe, né? A lavagem e a decapagem ácida, a mesma coisa. Depois você vai ter um outro processo de lavagem aqui, eu vou explicar o porquê dessa dupla lavagem. Depois você tem um banho de zinco, esquece aquela etapa de fluxagem, tá? Ela é específica, ela é exclusiva para o processo de galvanização a fogo, tá? Depois você tem uma lavagem, ativação nítrica, tá? Perdão. Depois você vai ter a passivação, tá? Na zincagem a fogo, às vezes eles costumam incluir aqui a passivação também. Existem outros processos. Agora, em relação ao processo de Meloin, não tinha, por exemplo, o fluxante. Essa etapa aqui foi desenvolvida por Soren, tá? Ele não se preocupava tanto com secagem, por exemplo, o Meloin, tá? E essa parte aqui, ó, é o que a gente chama do pré-tratamento, tá? Limpeza alcalina, lavagem, decapagem, beleza? Essa é uma pré-etapa aqui para o processo de deposição em si, do tratamento da superfície da peça em si, tá? Então, esse aqui é uma etapa de pré-tratamento, aqui, essa parte aqui, à esquerda. Seria o nosso pré-tratamento, e a parte da direita seria o tratamento de superfície da peça em si, beleza? Aqui a gente tem um pré-tratamento, e aqui o tratamento em si. Tranquilo? Então, era precário aqui com Meloin o pré-tratamento dessa peça. Então, foi aperfeiçoado por Soren esse pré-tratamento. Eu vou comentar sobre cada um deles em si. O desengraxe alcalino, ele acontece da mesma forma, tanto para a zincagem a fogo, quanto para a zincagem eletrolítica, beleza? Para a galvanização, entre ambos os casos, o desengraxe, ele vai ser o mesmo. Ou seja, você imagina uma peça aí uma logística aí, a peça vai chegar, a peça ferrosa, como é que ela vai chegar? Às vezes ela chega com impurezas, ela chega com uma camada de óxido por cima, porque ela vai estar corroída, né? Imagina eu tive uma vivência com um caso na indústria, que chegou umas peças ferrosas lá, e o camarada, ele comprou, aqui de São Paulo, né? Ele comprou umas peças ferrosas, umas tubulações lá da Bahia. Estava um preço mais barato e o frete compensava. Então, você imagina, umas peças ferrosas vindo num caminhão, pega chuva, pega
passa por cidades em que estão poluídas, né? Toda a atmosfera corrosiva, todo o meio corrosivo. O estresse sobre aquela peça causou a oxidação daquelas peças ferrosas. Então, quando chega, você tem que fazer esse pré-tratamento, tá? Você tem que remover essas impurezas, tem que remover essa carepa por cima da peça, tem que remover quaisquer tipos de contaminação, inclusive silicatos presentes ali na superfície da peça, alguns hidróxidos ferrosos, né? Fosfatos, detergentes e outros. Então, o principal objetivo aqui do desengraxe alcalino é remover justamente esses óleos protetivos e lubrificantes aqui, solventes, resquício de solvente na superfície da peça. Porque, como eu falei, esse exemplo aí dessa vivência que eu tive, essas peças que vieram lá da Bahia, o camarada ele passou um óleo protetivo na superfície da peça, ou seja, para reter um pouco da umidade, mas só que aquele óleo protetivo não aguenta para sempre, né? Então acaba corroendo a peça. Então, quando chega, para você banhar a peça com zinco, você tem que tirar, ou com qualquer outro depósito, seja de cobre, de ouro, etc., níquel, você tem que remover esse óleo, porque esse óleo ele pode contaminar o banho, pode dar uma contaminação orgânica nesse banho, e até uma contaminação inorgânica aqui, com silicatos, com carbonatos, e isso não é bom para os eletrólitos, tá? Principalmente o eletrólito de zinco, e não é bom esse tipo de contaminação, principalmente oleosa, tá? Então, o desengraxe alcalino, ele vai servir para tirar esses óleos, tá? Formado aí basicamente por hidróxido de sódio, formado por hidróxido, né? Fornecido em um estado sólido, né? E eles vão ser dissolvidos em água. Então, você chega lá, compra o produto, né? Tem lá. Eles nunca vão fornecer a formulação, né? Sempre vai, mas tem ali uns oxidantes fortes, como permanganato, dicromato, às vezes, tá? Nem sempre. Mas a maioria você tem ali o hidróxido de sódio. Então, é um processo a quente, tá? Geralmente é bem quente, é o mais barato que se usa, tá? Então, você esquenta ali e esse processo mais alcalino que vai retirar todas as impurezas, tá? A base de carbonatos, silicatos, hidróxidos, principalmente hidróxidos, tá? É o que se mais utiliza, principalmente o hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, é bastante. Alguns detergentes, tá? Você pode colocar. São os principais componentes aí, detergentes e hidróxidos, tá? Que são utilizados para remover esses óleos aí na superfície da peça. Já sabem como, beleza? Aqui está um exemplo aqui de um desengraxante, tá? Já preparado, tá? Aqui ele está frio, tá? Esquenta ele, você tem que esquentar ele um pouco para solubilizar melhor. Então, tem todo um pré-requisito aqui, ele tem que estar numa concentração X, que eu não vou entrar em detalhes hoje com vocês, para ele limpar um pouco melhor, tem que estar em temperatura tal, tem que estar ali por volta de 80 graus, ele não pode passar ali de 5% de óleo na sua concentração, se ele passar de 5, chega a 5 a 10% de óleo ali, ele já pode ser descartado. Então, você tem que ficar de olho, fazer sempre análises periódicas ali. E aqui está um pouco aqui de um processo aqui de uma galvanização, a gente vai ver um pouco mais para frente alguns exemplos, né? Então, está aqui um exemplo aqui de uma linha, tá? Você imagina aqui o primeiro tanque aqui como sendo um tanque aqui de desengraxe. Então, tanque de desengraxe, depois você passa para lavagem, depois você passa para decapagem, etc. E tal. E um desses tanques vai ter essa solução aqui, alcalina, que é o desengraxante, beleza? Ah, tá. O desengraxante ele pode ser também, vou voltar para a caneta aqui. Ele pode ser eletrolítico também, tá? Ainda uma solução alcalina, só que
eletrolítica. Então, você aplica uma tensão na peça, você aplica uma carga na peça, e essas sujeiras vão ser atraídas para o desengraxante em si. Então, você tem uma remoção mais eficaz de algumas sujeiras, de algumas sujidades nas peças, né? Que não são solúveis, aí não que esse desengraxante a quente ele não consegue retirar. Geralmente essa etapa é depois da decapagem, tá? Ela não é antes da decapagem, mas é bem pouco utilizada, só empresas mesmo de ponta que quer ter um processo, um pré-tratamento de excelência que utilizam, mas infelizmente a maioria das empresas aí não adotam esse desengraxe eletrolítico. O próximo aqui é a decapagem ácida. Obviamente que depois tem a lavagem, né? Então, você tem como a decapagem alcalina, você não vai tirar da peça alcalina, pode vir um pouco do desengraxante por arraste e colocar na decapagem ácida. Vai ocorrer ali a neutralização, você pode ter uma reação muito violenta. Então, você não vai fazer isso, você vai ter um processo de lavagem, você vai ter um tanque ali de lavagem para você retirar esse excesso de desengraxante que está ali na peça. Então, recapitulando aqui, você tem o desengraxe, né, o primeiro tanque, desengraxe, depois você passa aqui para um tanque de lavagem, beleza? Você lava para tirar toda essa sujidade e depois você passa para a decapagem ácida, beleza? O ideal é você ter aqui uma dupla lavagem, tá? 2 tanques de lavagem, para a sua lavagem ser excelente, na medida do possível, é claro. Você tirar todo o desengraxe que saiu por arraste aqui da peça, tá? Dependendo da peça, pode ficar algum resquício, se for uma tubulação, você pode ter desengraxante ali ainda dentro da tubulação, escorrendo. Então, você retira aqui com a lavagem o excesso, beleza? É importante isso para você, obviamente, não contaminar o decapante, que é uma solução ácida. Então, você vai perdendo, aumentando ali o pH dessa solução, você vai perder a ação decapante, vai caindo a concentração daquele ácido, então você perde aquela ação. Então, a decapagem é para remoção de impurezas na superfície do substrato, assim como o desengraxe. Mas aqui você vai eliminar impurezas que o desengraxe não consegue. Então, você vai retirar principalmente ali óxidos metálicos, principalmente ferrosos, tá? Então, esses óxidos ferrosos aqui, eles vão ser dissolvidos aqui, vão ser arrancados da superfície do substrato, da sua peça, e vão estar aderindo aqui à solução, vão ser solubilizados pelo ácido, ok? Na maioria dos casos, se utiliza o ácido clorídrico, que é o mais barato, tá? Ácido muriático é o mais utilizado, por isso que vocês podem ver uma planta aí na solução bem amarelada, tá? Vem um processo, por conta do ácido clorídrico, tá? Alguns casos se utiliza sulfúrico e nítrico. Poucos casos, tá? O nítrico se utiliza mais em decapagem de materiais com cobre, tá? E níquel. Só que ele é perigoso, tá? Libera óxidos nitrosos e que são tóxicos. Então é pouco utilizado. Sulfúrico ele é pouco utilizado porque ele ataca muito a peça. Então ele acaba sendo um pouco mais barato o próprio sulfúrico, só que como ele ataca muito a peça, você precisa aplicar inibidores. E você aplicando esses inibidores, que previnem a absorção de hidrogênio, que previne a formação de bolhas de hidrogênio que provocam pitching na peça, tá? Então, com a adição desses inibidores, acaba se tornando um processo um pouco mais caro. Então, o pessoal opta mais pelo ácido clorídrico, que acaba sendo até mais barato do que o sulfúrico. Aqui você precisa de pouco inibidor, tá? Então, aqui está um exemplo aqui de um tanque, é um pouquinho amarelado, tá? Aqui um tanque bem precário, por sinal, depois a gente vai ver alguns exemplos. E aqui está um exemplo aqui da ação no decapante. Aqui está a oxidação da peça, né? Imagine com aquela peça, aquele exemplo que eu citei para vocês. E após a decapagem, a peça fica dessa forma aqui, tá? Pronta para ser zincada. Então, beleza? Esse aqui é o pré-tratamento. Você só limpou a superfície da peça.
Naquele primeiro slide lá tem o processo de proteção, de inibidores de corrosão, tem o processo de limpeza. Então, isso já é um processo de inibição contra a corrosão. A gente pode dizer que isso inibe contra a corrosão. Porque um detalhe legal é que se você pegar água pura e o ferro puro, o ferro não corrói na água pura. O ferro vai corroer por conta dos sais. E se você pegar a mesma água pura, se você tiver um pouco de ferrugem, como está essa peça aqui, um pouco de óxido formado, ele vai corroer mais perante a água. Então, se os dois estiverem puros, eles não vão corroer. Então, se a peça tiver na sua forma ferrosa, aqui, o ferro puro ou o aço carbono aqui puro, ele fica menos suscetível à corrosão. Beleza? Então, você limpa aquela superfície e ele fica mais protegido contra a corrosão. Óbvio que não vai durar para sempre, né? Porque tem a umidade do ar, está totalmente contaminado. Se ele tiver contato com a água, que tem muitos sais, né? Muitos cloretos, então vai acabar corroendo a peça, tá? Muitos íons metálicos, ela vai acabar mais cedo ou mais tarde sofrendo a corrosão. Então aqui o decapante é composto basicamente por ácidos e alguns tensoativos, tá? Que alguns são sabão, para falar a verdade, que vai ajudar a remover o resto de óleo que pode ter ficado, tá? Além da utilização aqui ó, de alguns inibidores de ataque, tá? Que vão impedir a formação de hidrogênio, tá? Eles são agentes que vão capturar esse hidrogênio. Alguns colocam até o ácido fosfórico aqui. É importante citar também o ácido fosfórico. Ele vai ajudar a reter essa formação de hidrogênio, vai capturar esse hidrogênio e não vai permitir que esse hidrogênio ataque a peça, vai atacar o inibidor de ataque. Tá? O inibidor de ataque, ele é atacado, promovendo aqui uma proteção maior ao substrato, principalmente ferroso. Aqui o próximo processo é o de fluxagem, tá? Ele é exclusivo da galvanização a fogo, não vamos nos perder, tá? Primeiro você tem o desengaste, aí aqui a dupla lavagem, né? Dupla lavagem. Depois você tem a decapagem ácida. Isso aqui está em todos os processos aqui, praticamente todos os processos de galvanização, incluindo ouro, incluindo prata, cobre, níquel, tá em quase todos os processos, tá? Porque é um processo, como eu citei para vocês, de pré-tratamento, tá? Então, sempre você vai ter esse pré-tratamento da peça que você quer proteger, do substrato, beleza? E não é diferente com a galvanização a fogo. Só que a próxima etapa aqui da galvanização a fogo é a fluxagem, beleza? A fluxagem é um banho, tá? É um banho bem quente, tá? Você já tem que vir com uma alta temperatura para você depois, a peça estar acostumada com a temperatura ali do zinco fundido. Exclusivo um processo para galvanização a fogo, tá? Atua como uma preparação para o banho de zinco. Então, ela vai dar uma fina camada ali de cloreto de zinco, tá? E cloreto de amônio, vão ser os principais. Vão dar uma camada ali de óxido de zinco na superfície do substrato ferroso, que vai dar uma certa aderência para a peça aderir o zinco, tá? Você imagina assim, imagina uma parede lisa, por exemplo, tá? Um exemplo bem esdrúxulo, uma parede lisa e uma parede ali com pequenos relevos ali. Qual que vai aderir melhor à tinta? Se você tem um exemplo mais esdrúxulo ainda, você pega um vidro lisinho, você pega uma parede um pouco mais rugosa, qual que vai aderir mais uma tinta, por exemplo? A parede rugosa. Então, é isso que a fluxagem faz. Você dá uma certa rugosidade à peça
para que ela absorva o zinco da etapa posterior com mais facilidade, que o substrato fique mais propícia a receber o material protetor, que seria o zinco, tá? Então, você meio que, como é que eu posso dizer, você acostuma ali a superfície da peça com o zinco, porque ele vai ter mais afinidade, vamos dizer assim. Quando vai chegar no banho de zinco, você fala, ó, já tem zinco aqui, hein? Então, já que tem zinco ali, eu vou me juntar ali com os meus camaradas, né? Vamos dizer assim. Então, ele adere mais, além de ser uma camada protetiva ali também de alguns compostos contendo zinco ali e ferro. Alguns sais de zinco, beleza? Então, é importante que esse processo aqui ele já é a quente, tá? Então, o processo ele vem a quente, após a emersão, deve seguir o mais rápido possível para zincagem. Por quê? Porque como ele já está quente, se você resfria a peça, pode dar um choque térmico. Isso não é legal. Então, é aconselhável, lembra lá que o processo depois aqui vem o processo a seco, você tem a secagem, né? E o processo úmido. Então, aconselha-se a utilizar principalmente o processo úmido, tá? Porque essa secagem, ela tem que ser feita por ar quente. Você vai acabar gastando mais, tá? O problema aqui é o arraste da solução, tá? Vai acabar sendo arrastado um pouco de solução de zinco, tá? Se você está pensando em preço, em custo, é melhor você utilizar o processo úmido. Mas se você está pensando ali em mais proteção, aí eu digo proteção do funcionário, vamos dizer assim, você tem que pensar no processo seco, porque você vai secar com ar quente, vai gastar energia, tá? Bastante. E porque a peça ela tem que entrar quente dentro do banho de zinco. Tem que entrar dentro do zinco fundido já quente, beleza? Então não pode ter resquício de umidade nenhum, não pode ter água, tá? Senão vai acontecer igual água em óleo quente, vai espirrar. Agora você imagina, já é perigoso pra caramba, uma panela de óleo explodir, vamos supor, óleo para todo canto, espirrar óleo para todo canto. Agora você imagina zinco fundido ali a 500 graus, 450 graus. Pegou na pele e já era, entendeu? Então é um processo bem... Não tem EPI que aguente, entendeu? Então é um processo bem delicado. Então a fluxagem aqui tem que ser um banho bem quente já para acostumar a peça com altas temperaturas. Depois vem a zincagem, ali no zinco fundido, tá? Voltando aqui, ó. Depois do processo aqui de fluxagem, você tem a zincagem, beleza? Então, você zinca a peça com o zinco fundido mesmo. É o zinco quase 100% ali de pureza, ele tem que estar ali cerca de 99,99% de pureza aqui do zinco, né? 99, algum dia eu aprendo a desenhar, né? 99,9% de pureza do zinco, tá? Não pode ter água, não pode ter resquício de outros metais, que pode atrapalhar ali a deposição, além de aumentar o ponto de fusão, então vários fatores ali que não pode ter impurezas ali do zinco. Obviamente, um pouco de ferro vai sendo aderido, né, ao zinco fundido. Isso vai fazer com que haja uma certa competição. Então, depois de um tempo, você vai acabar tendo que trocar ou purificar esse zinco fundido aí, porque vai aderindo ferro da superfície da peça, né? Demora um pouco de tempo? Demora, mas acaba acontecendo. Então, acaba aumentando ali o ponto de fusão e fazendo com que o zinco entre numa competição ali com o ferro para ver quem vai depositar no substrato. Aqui está exemplos de camadas, tá? Então, ele não deposita o zinco ali de uma maneira de uma vez, tá? Então, você tem ali o substrato, né? Que é o aço, geralmente utilizado. O ferro, né? O ferro puro pode ser utilizado. Então, você vai ter uma primeira camada aqui, ó.
de ferro e zinco, depois o ferro mais zinco vai aumentando a concentração aqui de zinco dentro do ferro. Então, você vai ter ali complexos, ali você vai ter sais ali de ferro e zinco, você vai ter ali uns complexos, formados ali umas ligas metálicas, né, entre os dois, perdão, ligas metálicas, né, entre os dois ali, de ferro e zinco, até você ter a última camada aqui, que é só o zinco, 100% zinco, beleza? Então, você vai tendo essa deposição. Aqui o peso da camada, né? A massa da camada por tempo de imersão. Então, aqui você deixa 1 minuto, você vai ter ali uma camada de 600 gramas por metro quadrado. Então, você deixa 2 minutos, vai aumentando o peso dessa camada, vai aumentando a espessura dessa camada. Até você chegar ali por volta de 4, 5 minutos, você não vai ter alteração nenhuma mais. Então, você não consegue depositar mais zinco em cima do zinco, beleza? Então, chega ali num limite. Essa espessura da camada média chega em torno de 80 micrômetros, tá? É bem fina mesmo a camada, mas já é o suficiente para você ter uma excelente proteção contra a corrosão. Então, chegou ali por volta de 100 micrômetros ali, 120 por aí, já não é possível mais depositar zinco na peça, beleza? Aqui vai a influência do teor de silício, aqui já vai para composições de aços, tá? Se o aço ele tem mais silício, ele é mais aderente ao zinco, então você tem um depósito muito maior de zinco. Agora, se a peça for praticamente de ferro puro, você tem pouca aderência do zinco aqui. Aqui é um exemplo de um aço, né, com certas quantidades aqui de carbono, silício e manganês. E aqui você tem traços de silício, mas tem praticamente quase a mesma ali, quantidade de carbono e manganês. Então, você tem mais depósitos ali comparados ali com mais silício, quando você tem ali bem menos silício, coisa de ppb, ppt aqui de silício. Então, quando você tem silício, ele adere mais, forma mais complexos aqui, forma uma liga mais estável, que promove uma camada maior aí. As camadas de baixo aqui vão ser formadas ali por alguns sais ali de zinco, ferro e silício, que vai dar uma camada um pouco maior aqui para o depósito de zinco, beleza? Agora vamos entrar em mais detalhes com a zincagem eletrolítica. Após a decapagem e a lavagem, segue-se diretamente ao banho de zinco eletrolítico, igual eu falei para vocês. Esquece a fluxagem, ele vai direto, beleza? Chegou ali, fez a decapagem ácida, dupla lavagem, já vai direto para o banho de zinco. Em alguns processos, deixa eu ver se eu coloquei aqui, alguns processos utilizam um desgraxante eletrolítico ou neutralização após a imersão do decapante. Aqui o desengraxe eletrolítico, obviamente, para tirar mais sujidades ainda, é um processo de pré-tratamento, tá? Então, você vai ter a neutralização, também pode ser um processo. Por quê? Dependendo do banho de zinco, a gente já vai ver alguns tipos dele. Na galvanização a fogo é um tipo só, tá? É o zinco fundido, ponto, tá? É só esse. Agora, no banho de zinco eletrolítico, você tem ácido, você tem alcalino. Então, se o banho ele for alcalino, depois da decapagem, é bom você ter uma neutralização desse ácido que foi arrastado pela peça, porque essa água de lavagem, obviamente, ela vai ser ácida, tá? É só para você tirar o excesso. Então, você bate ele numa neutralização mais alcalina, um pouco ali de hidróxido de sódio, para você já ter ali a afinidade ali do banho de zinco. Para acabar depositando melhor, você deixa menos tempo a peça no banho até ser depositada, beleza? Então, depois você tem a lavagem, a ativação nítrica e a passivação. Você pode ter esses dois processos depois da zincagem a fogo, tá?
Mas só que você tem que resfriar a peça, tá? Você não pode ir direto, você tem que resfriar a peça, depois você ativa, depois você passiva, tá? Mas você pode fazer isso também na galvanização a fogo. Mas nas encagens eletrolíticas, na galvanoplastia de zinco, tá? É utilizado quase que 100% dos casos, esses processos aqui de ativação e de passivação, beleza? Então, segue-se diretamente. Lavou, vai para o banho de zinco. A maioria das empresas fazem esse processo, tá? Não tem neutralização, não tem desengraxe eletrolítico, que deveria ter, né? Todas as empresas deveriam ter, só que infelizmente não é assim. Isso custa dinheiro e eles querem baratear o máximo possível, tá? Compromete? Compromete, mas não o suficiente para convencer, né, os fabricantes aí, as encagens por aí, de aderir a esses processos. Então, basicamente, esses três tipos de banho. Chamar também de eletrólito, tá? Como vocês vão ver mais em corrosão, vão ter mais afinidade com eletrólitos, que a gente vai estudar isso mais para frente. Ou já estudaram, né, porque é conteúdo de médio também, mas não vou entrar em detalhes, não é o foco dessa aula. Bom, pelo processo ser uma célula eletrolítica, obviamente. Vocês devem ter conhecimento, né, das células eletrolíticas, como é que ela vai funcionar. É ao contrário das pilhas, tá? Então, ali no cátodo, você vai aplicar a sua carga negativa, que é o intuito do quê? Você fornecer elétrons, tá? Para aquele material ser reduzido. Ao contrário, o fluxo de elétrons seria ao contrário de um processo espontâneo, tá? Que aí teria uma pilha. Aqui, como não é uma pilha, é um processo não espontâneo. Então, eu tenho que aplicar cargas para essa reação acontecer. Então, para isso, eu tenho que fornecer elétrons para o cátodo poder reduzir, para ele poder sofrer a redução. Então, aqui eu tenho os elétrons, e aqui, como eu vou ter bastante concentração, perdão, de elétrons aqui, no cátodo, ele vai acabar sofrendo a redução. E no caso, é o zinco. Como é que isso vai acontecer? O zinco ele vai reduzir no cátodo e vai oxidar no ânodo. Sim, utilizamos ânodos de zinco, tá? Então, ele vai sofrer a oxidação aqui no ânodo e vai sofrer a redução no próprio cátodo, beleza? Essas são as reações. Semi-reação de oxidação e a semi-reação de redução do zinco no cátodo, beleza? Então, aqui, você fornece a carga, você pode usar também um ânodo inerte, tá? Tá no próximo, aqui, ó. Quando se utiliza o ânodo inerte, quem oxida é a água, a maioria dos casos. Ou hidroxila quando o meio é básico, tá? Então, aqui você tem aquela competição dos íons, etc e tal, mas no meio neutro ali, quem vai oxidar vai ser a água, tá? E no meio alcalino, quem oxida vão ser as hidroxilas, formando gás oxigênio aqui em ambos os casos, tá? A desvantagem desse processo é porque o quê? Quando eu utilizo um ânodo de zinco, tem que ser puro também, o próprio zinco que vai oxidando vai abastecer o eletrólito, ou seja, o banho, tá? O banho é composto por sais de zinco, beleza? Então, esses íons aqui os ânions são geralmente sulfatos, né? Algumas vezes cloreto, tá? Cloretos, quando no caso de ácidos. E os íons são 5,2+. Então, esse 5,2+ é que vai ser reduzido aqui. Então, esse 5,2+, ele está presente na solução, ele vai ser reduzido aqui no cátodo, a peça metálica. Então, ele vai ser depositado aqui na superfície do substrato, tá? Então, ele vai sendo depositado. Camada muito fina, tá? Bem mais fina do que a das encaixinhas a fogo, tá? Chega ali no máximo ali, estourando 1 micrômetro, muito ainda, mas dá uma proteção bem satisfatória, tá? Então, eu não vou focar muito aqui no processo eletroquímico, no processo eletrolítico, tá? Que não é o foco dessa aula, é mais o processo mesmo. Vocês vão ver isso mais detalhados numa aula ali de corrosão de processos eletroquímicos em si, beleza? Mas o que eu podia dizer aqui por cima, eu já disse, esse aqui é o processo que
acontece, tá? Aqui alguns exemplos de desencagem, um péssimo exemplo aqui é a imagem à esquerda, tá? E à direita aqui uma linha de produção de desencagem de excelência. Então aqui está uma precária à esquerda e uma de excelência que à direita, eu vou dar mais exemplos depois, tá? Você tem essas barras aqui que servem como são os condutores de eletricidade, tá? Então você põe aqui as gancheiras aqui e aqui está o eletrólito, que é o banho de zinco, que é geralmente amarelado, um pouco mais amarelado. Beleza? Aqui são um pouco das condições operacionais. Também não vou entrar em detalhes, mas é importante para vocês conhecerem sobre o processo. Aqui está uma das composições, tá? De um dos banhos, tá? Esse é alcalino, pela presença de soda cáustica, isso se torna óbvio. Aqui. Há alguns aditivos, tá? E aqui eu quero focar mais nas condições operacionais. Você tem que ter uma densidade de corrente para quando ele é parado, para quando ele é rotativo, tá? Quando ele é rotativo, as peças estão em movimento, então você precisa de uma corrente maior. Você precisa de uma aplicação de uma tensão maior para você elevar a corrente e você ter um depósito satisfatório em toda a peça, tá? Mais para frente, na outra disciplina, corrosão, nós entraremos mais em detalhes, tá? Dessa corrente. Então, você precisa de uma aplicação de uma corrente elétrica, tá? Você precisa de uma tensão, você precisa de uma aplicação de volts ali para você ocorrer o depósito, como expliquei ali no slide anterior. Então, você precisa de sais de zinco, complexantes, etc. Não vou entrar em detalhes aqui na composição nessa aula, beleza? Só para vocês verem aqui umas condições operacionais desses eletrônicos. Proteção, como é que ele vai proteger? Vou ser bem breve aqui. Ele age como metal de sacrifício, como vemos na proteção catódica, e ele oxida no lugar do substrato. Então, ele vai oxidar no lugar do ferro, como eu já havia dito. Por algum motivo o ferro acabar oxidando, por exemplo, um objeto riscado, o seu risco, o ferro acaba sofrendo a corrosão, o zinco ele vai acabar reduzindo o ferro. Tá? Então, ele não só corrói no lugar do ferro, ele corrói no lugar do ferro e reduz o ferro. Ou seja, ele faz aquele ferro que já foi corroído voltar a ser ferro, de acordo com essa reação aqui. O ferro ele volta a ser ferro. Incrível. Por isso que eu amo a química. Então, o zinco ele ainda forma, tem mais ainda, o zinco ele forma óxidos estáveis, é um composto que passiva o substrato ferroso. Tá? Então, ele forma óxidos mais estáveis, e um dos principais compostos formados nesse produto de corrosão do zinco é o hidróxido de zinco. E esse hidróxido de zinco, ele passiva o ferro. Depois entraremos em detalhes da passivação e forma uma película, vamos dizer assim, a grosso modo. Acaba formando uma película em cima do ferro que ajuda ele a ser protegido contra a corrosão. É incrível. Então, por isso que, professor, por que eu não uso manganês para proteger? Porque se você vê lá na tabela lá de potenciais de redução, o manganês ele oxida mais fácil do que o zinco. Então, seria uma proteção, um metal de sacrifício mais eficiente. Tanto que é utilizado até em cascos de navios, o manganês. Só que o manganês, primeiro, tem toda uma questão físico-química que ele não é depositado com facilidade, tá? Os sais deles não são muito estáveis para poder fazer esse tipo de depósito. E ele é muito violento, ele corrói de uma maneira muito violenta. E o produto de corrosão dele corrói o ferro. Então, só isso já basta. Então, o produto de corrosão do zinco, ele ajuda a proteger o ferro. Então, é por isso que a gente utiliza o zinco. Além dessa reação aqui, ó. E o próprio zinco, ele acaba reduzindo o ferro, coisa que o manganês não faz com a mesma eficiência que o zinco. Por isso que se utiliza o zinco para galvanização. Beleza? Aqui está exemplos aqui, ó. Uma peça nova, vamos dizer assim, ela está um pouco feia, mas vamos supor que ela está protegida aqui com galvanização a fogo, tá? Com o tempo, acaba sofrendo a corrosão branca, que é essa corrosão, a formação dessa película de hidróxido de zinco sobre a peça, tá? Então, aqui se formou aquela película de hidróxido de zinco, que é a corrosão branca. Com o passar do tempo, a corrosão atinge o aço, beleza? Atinge o ferro, que é o que a gente chama de corrosão vermelha, tá? Então, aqui são pits aqui de corrosão vermelha, mas entraremos com mais detalhes depois. E aqui uma peça quase totalmente
corroída com corrosão vermelha, formando óxidos ferrosos, beleza? Aqui está um teste corrosivo, tá? Um exemplo de teste corrosivo, que é de salt spray, que é o mais utilizado, tá? Processo de salt spray. E aqui está um exemplo de corrosão branca e corrosão vermelha na peça, tá? Você vê que ela está ficando um pouco mais fosca, que ela tem que estar bem brilhante assim. Está fosqueando, apareceu corrosão branca, ou seja, corroeu o zinco, formou essa película de hidróxido de zinco, passivou o ferro. Ainda se aguenta um pouco, aguenta uma manutenção, tá? Aguenta ali um novo banho, mas chegou na corrosão vermelha, você tem que voltar para todo o processo novamente até o pré-tratamento daquela peça, beleza? Então, a massa depositada. Como ela é calculada, a massa depositada? É importante, tá? A massa depositada leva diretamente ao cálculo de espessura de camada. Então, é importante a gente saber qual é a massa que foi depositada. Então, a gente calcula com a seguinte forma, eu vou passar bem rápido aqui. A massa vai ser igual a carga vezes o equivalente grama daquela substância, que no caso, o exemplo aqui é o zinco, tá? Sobre a constante de Faraday. Então, você tem aqui, ó, que o Q? O Q vai ser o I vezes T, tá? Como Q é I vezes T, a gente pode simplificar, substituir o Q aqui, ó. A massa vai ser igual a corrente, em ampere, vezes o tempo, vezes o equivalente grama sobre a constante de Faraday. Como a gente tem o equivalente grama daquela substância, se vocês lembram aí, de normalidade, equivalente grama vai ser a massa molar sobre um fator normalizador, tá? Como é o zinco, tá? Mas eu não vou colocar valores aqui. Então, em suma, a massa vai ficar dessa forma, o cálculo da massa depositada numa letra de deposição. A massa vai ser igual à corrente que você utilizou, o tempo de depósito, tá? Que é dado em segundos, a corrente dada em amperes, a massa em gramas, obviamente, a massa molar, gramas por mol, fator normalizador ali, que é o NOx daquela determinada substância, o número de oxidação dela, tá? E a constante de Faraday, vezes a constante de Faraday. Então, é assim que a gente calcula a massa. Beleza? Ativação ácida, mais conhecida como ativação nítrica, tá? Então, essa ativação nítrica é basicamente constituída por ácido nítrico a 1%. Então, você vai ativar a peça. Mas como é que funciona essa ativação da peça? Você promove que o zinco chegue a uma camada que a gente chama de camada passiva. O zinco ele vai sofrer uma passivação, ele vai ser excitado, vamos dizer assim. O zinco ele vai ser excitado a atingir essa camada de passivação, que naturalmente ele vai estar aqui nessa região de corrosão. Então, você aplica ali uma alteração do pH, o pH baixo ele vai atingir a região passiva, vai acabar sofrendo a passivação. Então, eleva o potencial do meio, abaixa o pH do meio, e o zinco nessas condições ele tende a ser passivo perante ao quê? Perante uma solução passivadora, que é o processo a seguir. Então, aqui, ó, você tem um exemplo aqui de potencial, né, de diagrama de Purbach. Vamos supor que a gente quer chegar aqui, ó, nessa faixa 3 aqui, ó. Na faixa A, então, para você chegar na faixa 3, você tem um potencial aqui, vamos dizer aqui nas condições naturais aqui. Você tem um pH 7 e um potencial meio que de 1 aqui, de 0, por exemplo. Então, você eleva o potencial com ativação nítrica, tá? Eleva o potencial do meio, abaixa o pH, então você consegue atingir aqui a região 3, que é a região que a gente quer para o zinco poder passivar. E por que eu quero passivar o zinco? Passivação nada mais é do que uma corrosão mais fraca, tá, gente? Então, ele sofre aqui uma corrosão um pouco fraca, tá? E forma óxidos estáveis. Forma uma película fina de óxidos estáveis e protege demais contra a corrosão essa película de óxido. Por incrível que pareça, você corrói para não corroer, entendeu? Você provoca aqui uma excitação, você provoca aqui um estado específico para aquele metal, ele sofre uma corrosão, forma óxidos estáveis, você tira ele dessa condição, e nas condições ambientais, esse óxido formado não corrói de maneira fácil, tá? Então, isso é causado para você ter a próxima etapa, que chama-se passivação, tá?
aqui exclusivamente para metais anfotéricos. A maioria dos metais, como o ferro, por exemplo, ele sofre passivação em meio básico. Já os metais anfotéricos, o zinco é um deles, manganês, etc., magnésio, eles passivam em regiões mais ácidas, tá? Ainda mais perante a uma outra solução que eu vou comentar, que é a solução de passivação, que é composta basicamente por ácido crômico e ácido nítrico, tá? Então, o zinco ele vai atingir essa região passiva, igualmente a região passiva do cromo. Então, o cromo ele vai passivar junto com o zinco, vai formar uma película de óxidos de cromo e zinco que vão ser muito estáveis e ajudam a proteger contra a corrosão. Protege demais. Uma coisa é você zincar a peça e deixar ela no zinco puro. Só que você deixa ali 2, 3 dias, esse zinco vai acabar sofrendo a corrosão branca. Posteriormente, ele vai acabar sofrendo a corrosão vermelha, que vai atingir o ferro, né? Então, ali em 5, 6 dias, uma semana, você já tem a peça praticamente toda corroída, dependendo da peça, obviamente. Com a passivação, você tem anos ali, dura anos ali, sem manutenção nenhuma. Com manutenção, dura muito, dura 10, até mais, ali, intuito de proteção contra a corrosão, perdão. Em presença dessa película ativa de zinco, ou seja, aquela camada passiva que você formou, então ele sofre uma pequena oxidação quando tem contato aqui com o ácido crômico e o ácido nítrico. Então ele acaba passivando e forma uma película de óxido de cromo e zinco. Aqui os principais exemplos que mais protegem são esses aqui. Aqui é para quando eu tenho cromo hexavalente. Ele forma esse composto. E aqui é para quando eu tenho cromo trivalente, formando esse composto aqui, uma película. Essa película chega a atingir aqui 0,5 micrômetros, tá? Pouca coisa, micrômetros. Pouca coisa, tá? Mas protege demais contra a corrosão. Ensaios de corrosão, como eu citei para vocês. O principal deles é o salt spray, tá? Eu não incluí slides aqui de salt spray, mas eu vou incluir posteriormente. Então, é o principal ensaio de corrosão. Que consiste aí o salt spray? Você faz com que a peça já protegida, ela sofra como é que eu posso dizer? Um estresse corrosivo. Então, é uma névoa salina, o nome de salt spray. Então, é um spray salino ali de cerca ali de 1% de NaCl dentro daquela solução, e você tem ali uma névoa constante, um spray constante ali dessa solução salina em água, tá? Então você imagina, né? Imagina sei lá, coloca uma peça na água da torneira, ela corrói no tempo. Se você colocar ela na água do mar, ela corrói muito mais rápido, tá? Por isso que os cascos de navio têm que ser bem protegidos, porque é uma condição muito estressante para o material metálico. Beleza? Então, dependendo do tempo que ele aguenta ali sem sofrer corrosão, nessa câmara de salt spray, tá? É uma câmara, ele vai estar protegendo melhor ou não. Então, o preço desse processo vai ser medido ali com base no quanto que esse material aguenta até ser corroído em salt spray. É óbvio, se você tem camadas mais espessas, você tem mais proteção, tá? Se você tem um pouco mais de zinco, você protege mais contra a corrosão, tá? O cromo ele adere melhor, tá? Chega até o seu 0,5 micrômetros. Se você tem menos zinco, chega a atingir menos de 0,1 micrômetros ali essa camada de óxidos de zinco e cromo protetor. Então, obviamente, se a camada é mais espessa, o tempo de depósito é maior. Então, é mais tempo que você gasta, mais energia que você gasta, consequentemente, o preço aumenta, beleza? Então, quanto mais tempo ali no eletrólito, quanto mais tempo no banho, maior a camada, maior a proteção, maior o preço. Então, esse salt spray, por exemplo, se você tem 15 minutos de deposição, vamos supor, tá? Geralmente é horas. Aí você tem, vamos lá, 1 hora de deposição, você tem 700 horas de salt spray, por exemplo.
Então, ele aguenta ali 700 horas ali em névoa salina até corroer. Você imagina, numa atmosfera altamente corrosiva, num meio altamente corrosivo. Agora, você imagina em condições ambientais normais, ele vai aguentar muito mais, entendeu? É um estresse muito grande, tá? Nessa névoa salina, coisa que no dia a dia ele não vai ser submetido a isso. Então, ali você deixa, vamos supor agora 5 horas. 5 horas ali, ele vai sofrer o quê? Sei lá, 1.200 horas ali de sol de spray, então você aumentou demais ali a sua proteção, beleza? Mais ou menos é assim que funciona. E aqui está o tipo de passivador, tá? Então, você tem passivadores pretos, que contém prata, aumenta um pouco aqui a proteção, tá? Aumenta o preço também. Passivador amarelo, tem um pouco mais de ácido crômico. Passivador azul, contém um pouco mais de ácido nítrico. Tem passivador verde oliva, que não é muito fácil de achar a imagem, tanto que eu não achei, tá? Então, são alguns exemplos aqui de passivadores, tá? Aqui são peças que eu apliquei aqui com os alunos em laboratório, tá? Isso aqui são fotos dos relatórios dos alunos que eles fizeram essa passivação, tá? Quando a gente tiver essa aula, quando vocês tiverem essa aula, eu explico o porquê que aqui não ficou depositado, beleza? É bem legal essa aula. Então, aqui, ó, depois disso, ainda tem o selante, tá? Mas pouco processo de selante. Nada mais é do que uma camada de verniz, tá? É semelhante àquele processo que eu expliquei para vocês do cara que colocou óleo na peça ferrosa. Então, no final, ali, você vai colocar uma camada fina ali de verniz para promover uma maior proteção, ou seja, a água não vai penetrar, a umidade do ar não penetra ali com facilidade nesse verniz, tá? Aqui são peças prontas, tá? Esse aqui, ó, é o verde oliva, não fica muito bonito, eu não acho muito bonito. Aqui exemplos de azul, ó, azul ou branco, tá? E aqui, obviamente, o amarelo, tá? Esses banhos podem ser de cromo trivalente, pode ser de cromo hexavalente. Por que de cromo trivalente e cromo hexavalente? O cromo hexavalente ele é mais fácil de trabalhar, porque simplesmente você coloca lá de cromato de potássio, de cromato de potássio ou de sódio, lá você pode colocar de cromato, cromo hexavalente, e o ácido crômico, pronto, você tem um banho satisfatório. Agora, o trivalente você tem que colocar sais um pouco mais complexos, um pouco mais caros, tá? E tem que, às vezes, deixar mais tempo no passivador, arrasta um pouco mais. Então, o preço é um pouco maior. Tipos de eletrólitos de zinco basicamente são dois, né? O ácido e alcalino. Sendo que o alcalino ele pode ser com cianeto ou sem cianeto, tá? Vou entrar em detalhes ali no tratamento de efluentes, beleza? E esse aqui é o aspecto do banho. Ambos têm a mesma aparência, tá? Eles são um pouco mais amarelados, beleza? Aqui está um processo aqui que a gente fez no laboratório, tá? Aqui está a peça, esse exemplo aqui, essa peça está sendo zincada, é uma das que ficaram dessa maneira aqui. Beleza? Então, você tem basicamente esses três tipos de eletrólitos principais aí de zinco. Esse aqui é o aspecto. Aqui está o ânodo de zinco, tá? Todo aquele processo lá que eu expliquei para vocês. Aqui o ânodo de zinco, vai ser o polo positivo, aqui o polo negativo, vai ser na peça. Então, a peça vai ser o cátodo, que vai sofrer a redução, e aqui o ânodo vai sofrer a oxidação. Então, os íons zinco estão saindo da peça aqui, estão indo para dentro da solução. Então, aqui está cheio de zinco 2+. Esse zinco 2+ aqui está captando esses elétrons que eu estou fornecendo, tá? Então, esses elétrons estão aqui, sendo fornecidos, então esse zinco 2+ aqui, ele é reduzido aqui, depositando o zinco aqui na peça, beleza? Basicamente assim que funciona. Os componentes dos eletrólitos de zinco, não vou citar para vocês aqui, mas tem componentes aqui, tá? Não vou citá-los. Zinco ácido, zinco alcalino com cianeto. E vamos direto para a parte aqui do tratamento de efluentes. Então, você tem aqui, ó, alcalinos com cianetos, tá? Você tem que fazer a oxidação dos cianetos. Ácidos ou alcalinos, vai para o tanque de equalização diretos. Sem cianetos, tá? Aqui você não tem que fazer o tratamento de cianeto. E aqui, ácidos ou alcalinos com cromo, você tem que fazer a redução do cromo. Aqui, o tanque de equalização, você precipita o metal pesado, você vai ter o lodo, e corrige o pH, e você vai ter o efluente tratado, beleza? Aqui está um exemplo de estação de tratamento de efluentes. Aqui, no caso,
esse tanque aqui vai vir o lodo, que ele é afunilado, tá? E aqui você lava constantemente esse lodo. Quando não tiver mais o que lavar, você leva o lodo para compostagem, tá? Não, para incineração, perdão. Compostagem, vai fazer compostagem, tá cheio de metal pesado. E esses tanques aqui que são utilizados para oxidação de cianetos, redução de cromo, vai depender de como é o processo do camarada. Aqui não está montado, tá? Ele ainda vai montar. Aqui dá para ver aqui um esboço aqui de uma estação de tratamento dele, tá? Então, os tanques são interligados, várias bombas aqui, tá? Você vai bombeando. Aqui, essa água ele pode reutilizar, tá? Então, está no final do processo ali. Como é que é feito esse tratamento? Aqui está um exemplo aqui de guia de tratamento de efluentes, tá? Bom, deixar o pH acima de 12, tá? E adicionar hipoclorito de sódio. Por que deixar o pH acima de 12? Porque no pH ácido, aqui, essa etapa é para você fazer a oxidação de cianetos, cianatos e a CO2, tá? EN2, tá? Esqueci de colocar aqui, depois eu vou arrumar. E gás nitrogênio, tá? Se você tiver em pH ácido, é formado ácido cianídrico e compostos cianídricos que são tóxicos, tá? Então, você deixa o pH alcalino para você proporcionar a oxidação do cianeto através do cloro a cianatos, CO2 e nitrogênio gasoso, tá? Se deixar o pH baixo, vai ser oxidado ácido cianídrico, isso não é legal, pode matar uma produção inteira, sem zoeira. Depois ali, no terceiro, tá? Que é terceiro, quarto, tá? Depois vamos ajuste o pH entre 2 e 2,5. Depois, tá? Que você oxidou todo o cianeto, tá? É importante isso. Abaixa o pH com ácido clorídrico, tá? E adicionar, ou pode ser sulfúrico, e vai adicionar o metabisulfito de sódio. E depois o cloreto de bário. Qual a intenção disso? Redução do cromo, tá? Você vai aqui, essa reação aqui embaixo, tá? Reduzir o cromo hexavalente a cromo trivalente, e o cromo hexavalente é altamente tóxico, você vai reduzir ao cromo trivalente, que é muito menos tóxico do que o hexavalente, tá? E depois você precipita na forma de sulfato. Você precipita o sulfato e você acaba eliminando boa parte do cromo ali, precipitar os sulfatos com cloreto de bário, você vai acabar eliminando o cromo ali, praticamente todo ali na borra, beleza? Depois você tem a adição de hidróxido de sódio para elevar o pH, você vai precipitar alguns metais, você adiciona o cloreto férrico para coagulação, faz a floculação com o PAC, tá? Então, vocês sabem, né, como coagulação funciona, você vai eliminar aquela interação que os colóides vai ter com a água, tá? Quem vai entrar ali vai ser os íons ferro, o hidróxido de ferro, tá? Vai promover o aglutinamento ali das peças, né? O aglutinamento ali dos materiais metálicos, tá? Principalmente o zinco ali, se tiver resquícios de cromo, níquel, isso aí vale para todos os processos de galvanoplastia, tá? Depois você faz a floculação, você junta essas partículas coloidais ali mais ainda, né? E forma todo aqueles flóculos grandes que podem ser decantados ali e você leva eles para um processo de filtração, beleza? E aqui tá alguns exemplos, tá? De processos, aqui a gente já viu, tá? Aqui são bons exemplos, tá, gente? São processos excelentes esse aqui. Você vê aqui, ó, os tanques de lavagem, tá? Ah, aqui, aqui você tem um processo aqui de banho, tá? Depois você tem lavagem, etc. e tal. Aqui tá bem razoável esse processo aqui. Você sai aqui do banho, você tem a lavagem, passivação. Aqui, ó, você tem o banho, aqui, ó. Você tem a lavagem, você tem a passivação, depois você tem uma lavagem de novo. Aqui, perdão, aqui é a ativação, né? Então, tá um processo bem bonitinho ali. Aqui também, ó, um pouco mais reduzido. Se você vê que todos vão ter esses pisos assim de madeira, tá? Você vê aqui, ó, aqui tem calhas, ó. Porque é onde vai cair a água aqui, ó, as calhas aqui.
cai a água e vai direto para o tratamento de efluentes, tá? Aqui, ó, processo automatizado, tá? O cara vai com um botãozinho, mergulha aqui, ó, fazer a imersão, tá? Aqui todo o processo, faz a de lavagem, banho, tá? Tá tudo bonitinho isso aqui. Aqui um processo um pouco mais precário, né? São processos bem mais precários. Essa aqui é a fumaça aqui, ó, do ácido clorídrico. Se você não colocar uma coifa aqui, um inibidor de gases aqui, se torna um problema. Você vai estar inalando aquele gás proveniente do vapor ali do ácido muriático constantemente dentro da empresa, tá? E aqui, processo totalmente precário, nada automatizado. Você vê o cara pegando aqui um barril cheio de metal, isso aqui é pesado pra caramba, tá? Não tem muitas imagens disso, gente, até porque você imagina, né? O cara não vai querer postar isso da empresa dele, né? Então, aqui, ó, até que aqui não tá tão ruim, tá? Eu já tive contato com empresas piores, muito piores. Aqui tá lavagem, passivação, aqui, ó. Então, aqui o cara sai do banho, vem para lavagem, passiva, entendeu? Aqui o banho, ó. Depois vai para lavagem, passivação, ativação, passivação, final lavagem e o produto final. Depois a secagem aqui. Beleza? Aqui, ó. Estação de tratamento de efluentes, gente. Incrível, olha isso. E não tá tão ruim, hein? Tem empresa que nem tem tratamento de efluente, joga direto no rio. Mas não vamos entrar nesses detalhes. Beleza? Bom, final da apresentação, eu quero voltar aqui, ó, para frisar o processo com vocês, tá? Perdão, ficou meio longe aqui. Aqui, beleza. Então, lembrando aqui, ó, desengraxe alcalino. Vai pegar aquela peça ali, do desengraxe alcalino. Opa, perdão. Você vai pegar ali o desengraxe alcalino. Eita, aí. Você vai pegar aqui o desengraxe alcalino. Deixa eu mudar a coisinha aqui da caneta. Desengraxe alcalino, dupla lavagem, tá? Essa é excelência. Pegou a peça, dupla lavagem. Da dupla lavagem, decapagem ácida, pré-tratamento, tá? Processo aqui de pré-tratamento. Fez o pré-tratamento, dupla lavagem, até para você não contaminar o banho com o ácido, tá? Importante salientar aqui, ó, se o banho for de zinco alcalino cianídrico, contém cianetos, mais perigoso ainda, que você pode ter o contato do ácido clorídrico com o banho de zinco alcalino cianídrico e pode liberar o ácido cianídrico. Isso mata, tá, gente? É muito perigoso, tá? Você tem que seguir bem a risco esse processo aqui. Essa dupla lavagem aqui é uma das etapas mais importantes do processo. Isso quando não tem a neutralização, tá? Se tiver a neutralização, é melhor ainda. Então, você tem ó, o banho de zinco. Depois você passa para uma lavagem, tá? Essa lavagem é bom que seja uma dupla lavagem também. Depois você ativa a peça, tá? Ativação nítrica. Passivação. Posteriormente aqui você tem uma outra lavagem, tá? Uma outra lavagem aqui. E por fim, a secagem da peça. Importante que entre todas essas etapas, você tem aqui, lembra aquele chão de madeira? Então, aqui imagine tanques aqui, tá? Como esse exemplo aqui, ó. É bem parecido, tá, gente? O processo. Aqui, como esse exemplo aqui, ó. Então, entre aqui, ó, você tem tubulações que levam para tratamento de efluentes. Então, aqui, ó, você sai da água daqui da lavagem, sai o arrasto da decapagem, então tudo vai para o mesmo tratamento de efluentes. Seria até legal vocês fizerem um trabalho depois, para poder, uma pesquisa, coisa do tipo, para poder otimizar esse processo de tratamento. Que, por exemplo, se você pega aqui, ó, depois vamos usar o exemplo aqui, ó. Se você pega depois da passivação aqui, você tem uma calha aqui que leve para uma estação de tratamento exclusiva para essa parte, você só precisa se preocupar com o tratamento do cromo. Aqui, ó, você tem que eliminar cianetos. Então, se você pegar uma parte aqui, ó, exclusiva para cá, você trata o cianeto. Exclusiva para essa parte aqui, ó, você só trata o cromo, beleza? E aqui você só corrige pH, elimina metal pesado e manda.
Então, toda essa parte de pré-tratamento é mais fácil você tratar o efluente do que se você pegar tudo junto e ir para a mesma extração de tratamento. Então, você acaba tratando uma coisa que você não precisava tratar antes. Então, você acaba contaminando toda essa parte de pré-tratamento. Beleza? Bom, vou parar o compartilhamento aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Beleza, gente? Se alguém tiver alguma dúvida aí, pode deixar nos comentários. Espero que tenha ficado claro para todos vocês, tá? Vou beber minha água aqui. Falei pra caramba. Então, pessoal, queria agradecer aí por todos vocês. Queria estar na sala de aula com vocês, mas infelizmente devido a toda essa pandemia não está sendo possível. E, pessoal, é isso que eu tenho para falar para vocês. Saudades de todos vocês. Um abraço a todos aí. E espero que tenha ficado clara a aula. Espero que tenha ajudado vocês aí, contribuindo para o crescimento do conhecimento de vocês, o crescimento profissional de todos vocês. Agradeço demais e é isso aí.